Gente, boa tarde. Estamos muito felizes aqui pelo nosso primeiro Diálogos Conecta de 2023. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao longo do ano passado, de 2022, e vai seguir com a gente agora em 2023 também. Reforço o agradecimento ao pessoal do Brasil 247 pela parceria que tivemos ano passado e que permaneceremos agora. E a gente espera que este ano novo, assim como a alegria de uma nova gestão progressista, que ele possa trazer espaço para avanços e não apenas o medo do retrocesso, né? A nossa conversa de hoje, ela é sobre o tema Brasil, democracia, América Latina e os desafios que temos pela frente. Então, para seguir aqui na conversa, a gente tem a presença já do meu querido Rodrigo Quinan, que todo mundo conhece, que é o parceiro de todos os Diálogos Conecta, bem como um convidado especial e internacional, que é o Ariel Goldstein, para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante aqui. Então, o Quinan apresenta aí o Ariel e já segue para o início da nossa conversa. Olá a todos, é um prazer estar de volta, ano novo, governo novo, e é um prazer estar aqui com o professor Ariel Goldstein, autor de livros como O Poder Evangélico, como os grupos religiosos estão copando a política em América, que a Marcela conhece bem, ela vai falar depois sobre. Doutor em Ciências Sociais pela Faculdade de Buenos Aires, e autor também e aí eu já começo com a minha primeira pergunta, autor do livro Bolsonaro, La Democracia de Brasil em Perigo, que ele publicou em 2019, assim, a gente tinha acabado de começar o governo Bolsonaro, a gente acabou de acabar agora, e a gente queria perguntar, Ariel, com essa vitória do Lula e essa saída do Bolsonaro, saída literal do Bolsonaro, né, porque ele saiu do país, inclusive, como que você avalia a nossa democracia agora em 2022, 2023, 4 anos depois da publicação do seu livro? Ela segue em perigo a nossa democracia? Então, muito obrigado, Marcela, Rodrigo, pelo convite. Eu vou tentar responder no meu português. Eu acho que a democracia no Brasil, nesses 4 anos, ficou com uma ameaça importante. De fato, foi preciso que a justiça, não, o Alexandre de Moraes, faça uma intervenção importante para conter esses grupos radicalizados, né, da direita, que estavam muito radicalizados. E também ele descobriu uma coisa importante, que era o financiamento que existe dos grupos do agronegócio para esses protestos que estavam acontecendo nos quartéis militares. Então, essa questão de que o bolsonarismo foi uma aliança entre o agronegócio, as lideranças da direita evangélica, né, o mercado financeiro e os militares, que são grupos muito fortes na sociedade brasileira. São grupos de poder muito forte, eu acho. Então, o Bolsonaro saiu, foi para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o bolsonarismo, essa direita radicalizada, eu acho que vai permanecer. Eu não sei o que vai acontecer exatamente no sentido de se o Bolsonaro vai conservar a liderança ou vai aparecer outra liderança mais moderada na direita que possa conter esses grupos. Mas eu tenho a certeza de que essa mensagem que o Bolsonaro falou na sua campanha de Deus, Pátria, Família, Liberdade, isso vai permanecer na direita brasileira, porque ele conseguiu. Eu acho que o Bolsonaro foi uma liderança inteligente na direita. Isso é polêmico também, porque tem muita crítica para o Bolsonaro na esquerda, mas que diminui ele como personagem, assim. Eu acho que ele foi provavelmente o mais grande líder da direita pós-transição da democracia, é isso. Então, essa coisa de Deus, Pátria, Família, Liberdade vai permanecer na política brasileira, porque ele alinhou aí
uma agenda de costumes, de valores conservadores, de mudanças na economia também, né? Nessa economia do empreendedorismo, nessa questão da pandemia que tinha gente contra o fechamento dos comércios, né? Que estava em protesto por isso. O Bolsonaro verbalizou isso, ele expressava isso. Então, ele expressa aí parcelas importantes dos grupos da sociedade brasileira e isso vai permanecer. Não sei com sua liderança, mas essas questões venham para ficar, eu acho. É como se o bolsonarismo fosse maior que ele, né? A impressão que eu tenho é que ele foge, mas a galera ainda tenta fortalecer. Ariel, você falou da aliança do agronegócio e eu fiquei pensando no teu livro. Quando o Kinan falou do livro do Poder Evangélico, eu li esse livro, logo que você lançou eu comprei, porque a minha dissertação de mestrado era sobre evangélicos na política. Então foi muito bacana, eu gostei muito, porque você apresenta a Associação Evangélica na Política, não só no Brasil, porque às vezes a gente olha aqui numa visão muito autocentrada, como se fosse no Brasil, porque a gente tem uma frente parlamentar evangélica muito numerosa e que também fala muito alto, mas a gente vê que está em todas as Américas, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no teu livro era a questão das alianças, que é quando você fala sobre a aliança pragmática e a aliança de visão comum. Por exemplo, a aliança pragmática era aquela que existia com o governo Lula, né? Que os evangélicos dialogavam com ele. Se a gente lembrar, se o pessoal que nos assistir puder lembrar também, o Marcelo Crivella, que era prefeito do Rio de Janeiro, ele foi o ministro da Pesca da Dilma Rousseff. Então, e aí vem uma aliança de visão comum com o Bolsonaro. Com essa ideia toda de Deus, pátria e família, Deus acima de tudo, ele deixa isso muito claro, que ele quer se aproximar dos evangélicos e tudo isso. E, ao mesmo tempo, com isso, acabou que radicalizou mais ainda o discurso evangélico conservador, que, novamente, o PT volta a ser a personificação do mal, é o bem contra o mal. E o que eu queria perguntar para você é o que você acha, vai voltar a ter uma aliança pragmática? Porque a gente, quando pensa nisso, a gente pensa nessas grandes lideranças, que é o Silas Malafaia, o Edir Macedo, são vozes muito fortes no segmento evangélico, né, o pentecostal brasileiro. Será que tem espaço para voltar a uma aliança pragmática com o novo governo Lula, o Lula 3? Eu não sei. Você viu que no final do governo Bolsonaro, de fato, aconteceu uma coisa pior, né? Que é que o Adamares Alves e a Michelle Bolsonaro e outros lideranças, eles começaram a falar numa guerra espiritual, que era uma coisa assim, tipo, isto não é uma eleição comum, isto é uma guerra espiritual, do bem contra o mal. Então, eles, como você falou, Marcelo, eles radicalizaram esse discurso evangélico para uma visão onde, na última instância, você tem que aniquilar o outro, uma coisa assim, muito forte, né? A Michelle Bolsonaro chamava o PT do Partido das Trevas, né? Fazendo esse uso da linguagem religiosa. Depois você tive na igreja do Silas Malafaia, ela fez um culto com uma pastora que falou: a vitória é nossa pela sangue de Jesus, né? Uma coisa assim, tipo, é uma guerra e nós temos que deixar o nosso sangue pela vitória, uma coisa assim, porque Deus escolheu isso. Isso é muito perigoso como discurso político, né? É um discurso que eu chamei num artigo um fascismo cristianizado, que é um conceito de outro pesquisador, Finkelstein, que ele fala disso, né? Que o uso da religião para a mobilização do ódio contra o outro, né? Então, isso de fato, no governo Bolsonaro, eu acho que você tinha uma aliança entre os evangélicos, lideranças evangélicas de direita e o governo, mas no final, na campanha, aconteceu isso que foi mais perigoso ainda, que foi essa radicalização, esse fascismo cristianizado, né?
Então, não sei se... Eu acho que, ao mesmo tempo, a Frente Parlamentar Evangélica é como o Congresso brasileiro, eles são muito pragmáticos ao mesmo tempo. Eles estiveram com a Dilma, com o Lula, eles podem voltar também. Eles precisam do orçamento, eles precisam das concessões do Estado, né? Eles gostam disso, precisam e sabem se aproximar muito bem do Estado para obter essas coisas, né? E esse foi o jeito, a forma na qual eles cresceram tanto também. Durante o Lula e durante o Bolsonaro, que deu mais ainda para eles. Mas acho que você viu, vocês viram, eu acho que essa fala do Edir Macedo, que ele falou, Lula, você está perdoado porque Deus já falou, uma coisa assim. E a Gleisi Hoffmann saiu para responder para ele. Mas eu acho que eles sabem muito bem como se aproximar de novo do Estado para obter esses benefícios também. Eu queria eu queria a tua opinião sobre a resposta da Gleisi. O que você achou? Que tem um lado meu que pensa assim, eles querem se aproximar, que bacana, vamos ver se eles dialogam, porque tem esse lado pragmático mesmo. Mas, ao mesmo tempo, olha tudo que fizeram. Você acha que você acha disso? Porque eu fiquei realmente em dúvida, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre a resposta da Gleisi, se ela afasta ou se ela está certa em ali mostrar assim, olha, a gente não esqueceu o que vocês fizeram. O meu análise sobre isso é o seguinte, que o Edir Macedo fala, olha, vocês ganharam a eleição, agora a gente tem que negociar de novo, uma coisa assim. Mas a Gleisi fala, olha, nós ganhamos a eleição, nós vamos ser o governo. Então, a negociação vai ser em nossos termos, não como você quiser. É uma coisa assim, tipo, da relação de poder, uma coisa assim. Eu acho que é isso. É ótimo. Era isso que eu estava bem curiosa, queria muito saber, porque tá certo mesmo, o poder é do... O Lula é o presidente, né? Não é o pastor que está ali mandando. Mas, enfim, pensando aqui na América Latina como um todo, né, esse retorno da esquerda, a gente tem o Lula aqui, a gente teve o Alberto Fernandes aí na Argentina que voltou, tem até o Gabriel Boric no Chile, entre demais presidentes. Você acha que esse retorno da esquerda aqui na América Latina, ele tem de se diferenciar das gestões passadas, ou você acha que a gente... como se a gente seguisse de onde a gente parou e continua, se não há um risco do retorno da direita, o que você acha? Eu acho o seguinte, é um tempo diferente, não é... No começo do século XXI, você tinha muito boas condições econômicas e também tinha uma direita mais moderada também. Uma direita que era como os tucanos, no Brasil, mas tinha direitas semelhantes em outros países da América Latina. Ao mesmo tempo, o Brasil foi um caso excepcional. Eu acho que foi esse período do Fernando Henrique Cardoso, que vai do 94 para o 2014, uma coisa assim, foi o melhor período que o Brasil tive, né? Tipo, o Fernando Henrique terminou com a inflação, com o Plano Real. Depois o Lula fez essa grande tarefa social de redistribuição, política social. Então, e, ao mesmo tempo, com acordos muito importantes. Tinha briga eleitoral, política, mas, ao mesmo tempo, tinha consensos, assim, tipo, acordos básicos sobre democracia, sobre diferentes questões que fizeram muito bem para o Brasil. Nesse sentido, na América Latina não sempre foi assim, mas tinha uma direita mais moderada. Mas o que tem agora, com esses novos progressismos que estão chegando, é uma situação diferente. Tem muito problema na economia, especialmente na Argentina, por exemplo, que tem muita inflação. E tem uma direita radicalizada, né? Que aqui na Argentina nós temos o Javier Milei, que é um economista que também é de direita radical, assim, muito amigo do Eduardo Bolsonaro. E no Chile você tem o Cast, José Antonio Cast, que também é uma direita
que eles gostam muito do legado do Pinochet, né? Mais autoritária, mais também aliada aos grupos evangélicos no Chile, que tem força porque eles derrotaram a aprovação da nova Constituição, que isso foi um golpe muito forte para o governo do Boric. E assim, né? Você tem na América Latina agora uma direita que não necessariamente tem sucesso eleitoral, mas é uma direita muito radical que tem influência cultural e política com as mídias sociais. Então, eu acho que a situação na América Latina hoje tem mais semelhanças mais semelhanças do que com os governos progressistas do começo do século XXI, mais semelhanças tem com os governos que surgiram das transições para a democracia, que eram governos com muita debilidade pela questão econômica e por uma direita radicalizada também, forte, militarizada, né? Que colocava esses governos em risco e a democracia em risco, porque eles tinham muito poder depois da ditadura, né? Então, eu acho que a situação é mais semelhante a esse período do que ao período anterior dos governos progressistas. Obrigado, Ariel. Eu queria agora tocar no Alexandre de Moraes, uma figura que não existia, pelo menos da forma que se configurou nos últimos anos, pelo começo do governo Bolsonaro, e agora ela existe, ela foi crucial nessas eleições. Ele basicamente representa uma resposta institucional ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, né? Uma coisa que assim, por muito tempo não teve. As eleições de 2018, o bolsonarismo pintou e bordou, ele passou dos limites, enfim, e nada foi punido, né? Nada aconteceu, não se pensou muito na questão da desinformação como uma coisa que é punida, até o lance de remover posts, até o que ele chegou a fazer de prender figuras bolsonaristas como Daniel Silveira, Roberto Jefferson, que chegaram a fazer ameaças físicas, né, a juízes ou ameaças concretas à democracia, falar em arma. E a última, né, a conta bancária do Rodrigo Constantino, que está congelada, e o passaporte dele e de mais alguns bolsonaristas que disseminaram desinformação e discurso de ódio no Twitter, tiveram a conta suspensa na internet, o passaporte e a conta bancária congelados. Enfim, o Alexandre de Moraes tem sido uma resposta, né, institucional que a gente não tinha até pouco tempo ao bolsonarismo, enfim, ao Bolsonaro. E eu queria fazer duas perguntas. Assim, a primeira, o que você acha dele, dos métodos que ele tem usado, se ele tem feito certo nessa linha dura, ou se tem algum perigo no que ele tem feito, especialmente a longo prazo, a médio prazo. E a outra pergunta é se você acha que esse tipo de resposta institucional ao Bolsonaro pode chegar num ponto, enfim, de uma prisão do Bolsonaro ou de alguém da família dele, ou pelo menos de tornar inelegível ou algo assim. Aí são essas perguntas. São perguntas difíceis, né? Tem um debate muito importante, Rodrigo, que é essa questão da liberdade de expressão, que isso quer dizer, né? Se quando ele está atuando, a justiça atua assim, eles estão restringindo a liberdade de expressão, né? Que é o que a direita bolsonarista fala o tempo todo, essa ideia da censura, eles estão censurando nós. A Jovem Pan colocou isso, né? Censurados, tudo assim, que é uma réplica do que faz a alt-right, a direita dos Estados Unidos, né? Que faz a mesma coisa. Se você vê o Alex Jones, que é esse cara dos Estados Unidos que tem o InfoWars, né? Ele também faz essa coisa, nós estamos sendo censurados, tudo assim. Mas é uma estratégia nas mídias sociais, eu acho, para concitar atenção, que é essa economia da atenção, que é a maior característica, né, das redes sociais, que é
pessoas que estão disputando a atenção das pessoas e a direita radicalizada sabe muito bem como obter essa atenção. Falando isso, na Alemanha, eu acho que tem feito coisas semelhantes ao que a Alexandre de Moraes fez no Brasil. A Alemanha tem um modelo diferente, né, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa ideia da liberdade de expressão a qualquer custo, né? E a Alemanha tem mais bem essa ideia de punição para aqueles que pregam os discursos do neonazistas, né? Isso justamente pela experiência do Holocausto aí, que foi muito marcante nesse sentido. Mas eu acho que é preciso fazer essas coisas, né? No sentido de que quando você tinha a mídia tradicional, você tinha uma pessoa encarregada da edição, da mediação dos conteúdos que iam para o ar, tudo assim. E nas mídias sociais você não tem isso. Então, é preciso que o Estado faça algum tipo de regulamentação disso. Porque sem isso, as mídias sociais se tornam uma coisa muito perigosa, porque tem muito mensagem extremista. Tem uma colega brasileira, eu acho que vocês devem conhecer, a Michelle Prado, que ela pesquisou bastante essa questão do como o discurso extremista prolifera nas redes sociais. E no Brasil, isso tem sido muito expressivo, né? Eu acho que isso tem sido muito forte, justamente pelo fato de que não tem tido nenhum tipo de regulação até a última eleição. Então, essa falta de regulamentação fez que mensagens do ódio muito perigosos circulassem muito forte pelas redes sociais. De fato, por exemplo, a Carla Zambelli, que ela prega esse discurso muito forte, ela saiu armada, né, no final da campanha, mas, ao final, ela teve a conta suspensa, né, eu acho que pelo Supremo Tribunal Federal, e ela finalmente saiu também para os Estados Unidos, pré-anunciando o que o Bolsonaro ia fazer depois. E também mostrando essa ligação que existe entre a extrema-direita americana e a extrema-direita brasileira, que acho que é um fato importante isso, nas estratégias que eles têm. Então, eu acho que é uma ação necessária, e eu falava numa entrevista que eu falei para aqui na Argentina, que quando você olha, por exemplo, o New York Times ou a Folha de São Paulo, você já vê que essa imprensa mais tradicional, mas também que é mais ou menos progressista, eles têm identificado o perigo que representa a extrema-direita para a democracia. Então, eles nomeiam já os caras que são de extrema-direita como extrema-direita, eles pesquisam para ver o que acontece. Na imprensa argentina, por exemplo, você não tive um governo de extrema-direita na Argentina, por sorte, né? Mas você não vê ainda essa consideração pelo perigo que representa a extrema-direita na Argentina. Isso foi uma coisa que no Brasil e nos Estados Unidos foi uma aprendizagem que se fez com a dura experiência da extrema-direita no poder, né? Você fez um comentário que eu achei muito interessante, que é a ligação entre a extrema-direita estadunidense e a brasileira, que não é à toa que, por exemplo, a Carla Zambelli vai para lá, o Bolsonaro, está todo mundo se refugiando lá, e entre parênteses. Em Miami, né, Marcela? Flórida, Miami. Parece que é uma base para a direita da América Latina se organizar e tal. Pois é, né? E lá eles falam... E lá tem muito latino, parece que é uma galera que não gosta do latino, mas vai para o lugar dos Estados Unidos que mais latino tem também, né? E aí eu queria te perguntar se você pode desenvolver um pouco mais para a gente, como que você vê essa ligação entre a extrema-direita deles com a nossa, e se você também a identifica em demais países latino-americanos, se não é um caso apenas do Brasil. Sim. Isso eu acho que começou com
eu comecei a prestar atenção a essa questão quando na campanha de 2018 eu vi que o Steve Bannon, que era o assessor do Trump, o estrategista comunicacional dele, estava assessorando também os Bolsonaro. E eu comecei a olhar, já em 2018, que a campanha do Jair Bolsonaro estava muito alinhada com o que acontecia com o Trump. Por exemplo, ele falava que o Fernando Haddad ia ser preso, ele ia colocar na prisão, que isso foi também o que Trump fez, né? Ele falava lock her up pela Hillary Clinton também. É uma estratégia de colocar o outro, o adversário político, como fora da lei, né? Ele falava muito de Lula criminoso, que desde a prisão vai conduzir o país, não? Isso é interessante, porque era uma estratégia muito coordenada com o João Dória também, nesse momento. Que o Dória falava, a história é necessária, não? Também para lembrar algumas coisas que agora já... porque depois eles ficaram inimigos com a questão da vacina e tudo mais, mas nesse momento ele falava do discurso, do voto Bolsonaro, né? E depois apareceu esse Olavo de Carvalho, né? Que ele já estava lá nesse momento, e ele foi importante para a nomeação dos ministros do Bolsonaro, como todo mundo sabe, os ministros da Educação, o Ernesto Araújo também, um seguidor muito importante do Olavo. E eles fizeram essa santa ceia da direita, nesse momento, na Embaixada dos Estados Unidos, na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Que aí o Bolsonaro faz esse discurso que é muito importante para mostrar a sua estratégia, né? Que é, no Brasil eu preciso destruir muita coisa que a esquerda fez para começar a construir depois. E aí estava o Steve Bannon, estava o Olavo de Carvalho, para os quais ele faz um discurso muito elogioso. E eu acho que aí começaram a se construir relações de colaboração importantes. E tem vários, né? Tem essa moça, a Ana Paula Henkel, que ela é jogadora do voleibol, uma coisa assim. Ela jogava vôlei. E ela também faz muita comunicação, né? Ela mora nos Estados Unidos, ela era colunista da Jovem Pan, e ela também fala muito dessas estratégias comuns, ela tenta estabelecer esses pontes, né? Não sei se posso falar muito mais sobre isso, mas eu acho que tem muitos pontes comuns aí e que são importantes. Você falou agora da figura do Olavo de Carvalho. Essa foi uma perda, né, do Bolsonaro um pouco antes das eleições. E foi uma figura muito influente para a ascensão do bolsonarismo, né? Inclusive conectando ele com, como a Ariel falou agora, com as teorias da conspiração da extrema-direita dos Estados Unidos e toda aquela mitologia, né? As coisas do Alex Jones, igual ele falou. Eu queria que o Ariel avaliasse esse legado, né, do Olavo de Carvalho, e que ele falasse se as teorias da conspiração vão seguir sendo base forte dessa extrema-direita brasileira e latino-americana, enfim, daqui para frente. A gente viu o pessoal lá que está na frente dos acampamentos embarcando em várias teorias da conspiração, né, falando de em 72 horas a verdade vai vir à tona, as coisas vão acontecer. Aqui existe tinha até coisa falando que a Lady Gaga que estava por trás das coisas no Brasil. Os absurdos iam em vários níveis. E aí eu queria que ele falasse do Olavo e desse lado de teoria da conspiração, né? Que é um DNA tão forte dessa extrema-direita. Sim, eu fiz um livro que saiu no ano passado, 2022, que é chamado La Reconquista Autoritária, onde eu falo dessas redes que estão se estabelecendo, assim, comuns na extrema-direita no mundo. E eu começo falando do Olavo de Carvalho, né? E eu começo falando desse momento onde o Bolsonaro faz esse discurso tão elogioso para ele nos Estados Unidos. E depois, quando o Olavo de Carvalho morreu, acho que foi em janeiro de 2022, né? Que o Bolsonaro também fez um discurso aí,
Pero a questão, o que foi interessante aí é que você tive pessoal do Vox da Espanha, do partido Vox da Espanha, da direita radical, que eles fizeram, Olavo, grande pensador da direita, que importante que ele foi, assim. E tive também grupos associados aos governos da Polônia, da Hungria, que eles também, olha Olavo, que importante. E eu comecei o livro falando disso, porque nesse livro eu tentei de falar dessa globalização da extrema-direita, né? Que quer dizer que as pautas, as questões que a extrema-direita está colocando, com o tipo de comunicação que permite as redes sociais, estão se unificando, né? Essas narrativas comuns estão se estabelecendo assim. E tem essa globalização das teorias da conspiração também. Por exemplo, é interessante ver que você tive um intento do golpe militar na Alemanha, né? Que tinha militares. Isso aconteceu no mês passado, eu acho faz 2 meses, não sei. Tinha militares, tinha um cara da um príncipe que caiu em desgraça, assim. E tinha, o que é mais importante para mim, tinha gente que acreditava nessa teoria do QAnon, que é essa teoria que surgiu nos Estados Unidos, mas que chegou à Alemanha e também ao Japão, por exemplo, que, sei lá, está se expandindo muito. E isso é por essa globalização da extrema-direita e das teorias conspiratórias. Você também tive o slogan da campanha da Giorgia Meloni na Itália, que foi Deus, Pátria, Família, que é o mesmo que usou Bolsonaro aqui no Brasil. Então, isso está acontecendo. Isso é um fato que a gente tem que prestar atenção. Nesse livro eu falo também da Carta do Madrid, que é uma carta do Vox da Espanha, que foi firmada pelas lideranças mais importantes da direita radical da América Latina, né? Pelos Bolsonaro, pela Bia Kicis também, pelo Milei, os Fujimori no Peru, López Aliaga no Peru também, Uribe na Colômbia e assim. E isso também fala de um tipo de estratégia comum que eles estão traçando. Eu não gosto de falar, tipo, nessa ideia conspirativa, conspiranoica de que eles vão dominar o mundo, não é isso. Mas eles estão conseguindo, por essa facilidade de comunicação que permite também que nós estamos falando agora, eu desde Buenos Aires, vocês desde o Brasil, eles estão conseguindo unificar suas narrativas, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção nos próximos anos, eu acho, porque tá tendo uma força muito importante. Que não estuda teorias da conspiração aqui. Uma melhor pessoa, um fã do Olavo de Carvalho. Brincadeira, mas nessa questão das teorias da conspiração eu adoro. Eu adoro que eles ficavam falando de 72 horas. E aí, quando eu estava assistindo a posse do Lula, eles falaram assim, o governo vai até dia 4 de janeiro. Eu pensei, aí, gente, ganhou mais 72 horas de governo. Mas é um pouco mais, né? Porque são 4 dias. Mas eu adorei que dá para encaixar ali. E o pessoal vive numa insanidade que o Lula já tomou posse. Eles acreditam que não é o Lula, que... Nossa, eu não entendo onde vai parar. Teve uma teoria da conspiração de que não existiu a posse, que tudo que a gente viu era mentira, porque a faixa presidencial era falsa e supostamente os protocolos não foram seguidos e que o Bolsonaro ainda era o presidente. Mas o interessante é como que o bolsonarismo, às vezes diretamente, mas às vezes indiretamente, alimenta isso, né? Mais diretamente foi o Braga Neto, que foi lá no final no meio de novembro, eu acho, que foi o vice do Bolsonaro, né? E falou, não, esperem, uma coisa vai acontecer essa semana ainda. E eu acho que mais indiretamente, a conta do Bolsonaro no Twitter continua tweetando como se ele fosse presidente. Ele não atualizou, tá lá, presidente do Brasil, candidato à reeleição, enfim. E ele continua tweetando, ele continua dando notícia das coisas que o governo fez, supostamente fez. Então, ele está sempre no diálogo, às vezes direto, às vezes indireto.
alimentando e retroalimentando esses teóricos da conspiração. Mas isso é interessante porque a esquerda, eu acho, muitas vezes tem subestimado o Bolsonaro, né? Como que é um cara inesperto, que não sabe, que... Mas o fato é que o cara é bastante inteligente também. Por exemplo, isso que ele faz, tipo, eu estou no governo, mas isso é muito antiético, porque é claramente uma mentira, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma série de inovações através das mídias sociais que consegue impactar na agenda, né? Ele tem essa habilidade, né? E isso ficou muito evidente na campanha 2018, né? Que ele usou o WhatsApp como forma de fazer campanha e a esquerda não tinha muita ideia nesse momento do que estava acontecendo, né? Ele usou o Facebook, o Instagram, o Twitter e o WhatsApp de uma forma muito esperta, muito inteligente. De fato, vocês verão que o WhatsApp, depois da campanha brasileira, restringiu e deixou... não permitiu mais que a gente possa enviar a mesma mensagem para mais de 5 pessoas, uma coisa assim. Mas ele explotou muito habilmente essa questão na campanha de 2018, né? Então, é um cara perigoso, mas que a gente tem que ter, não tem que subestimar, né? Porque eu acho que aconteceu muito, né, em 2018 e depois, nos 4 anos depois, que a esquerda no mundo e no Brasil falava, o Coiso, o Bozo, ele é um inútil, não sei o quê. E também a esquerda tinha muito ódio do Bolsonaro pelo que ele fazia, justificado também, né? Porque o cara fez coisas muito ruins, com muita violência, mas ao mesmo tempo eu acho que isso fez perder um pouco de objetividade, né? Mas, por exemplo, quando você olha a campanha de 2018, você vê que ele conseguiu trazer, eu já falei disso no começo da entrevista, mas ele conseguiu trazer para o apoio de 4 grupos, né? O agronegócio, os evangélicos, os militares e o mercado financeiro. E isso foi uma coisa muito inteligentemente feita, né? Ele começou a recorrer o Brasil, ele se reuniu com os caras do agronegócio, ele falou, olha, você, se tem uma invasão de fazenda, vai ter bala para o MST, eles são terroristas, não sei o quê. Então, ele conseguiu o apoio do agronegócio, da União Democrática Ruralista. Ele aproximou o Paulo Guedes para o mercado financeiro. Ele conseguiu, no Congresso, expressar a voz dos militares reacionários que estavam contra a Comissão da Verdade da Dilma Rousseff. E ele aproximou os evangélicos com essa agenda conservadora. Então, um cara que é capaz de fazer todas essas coisas não é um inútil, né? No sentido... Não é um cara que não tem capacidade, é um cara inteligente, porque ele conseguiu tudo isso. Ele chegou à presidência do Brasil. Então, não tem que subestimar o Bolsonaro sua capacidade como liderança. Isso não quer dizer que ele não é um cara perigoso e que faz coisas que são contra a democracia, contra as minorias, que são muito perigosas, mas são coisas diferentes, né? Uma coisa é sua capacidade, outra é o perigo que ele representa. Realmente, o Bolsonaro foi assim, a parte de comunicação digital dele foi extremamente inovadora e poderosa em 2018. Mas em 2022, não sei se o Ariel teve a chance de acompanhar nas nossas eleições, a gente teve uma resposta da esquerda, né, no André Janones, sim, que cuidou da comunicação do Lula no segundo turno, que entrou, alguns chamaram o Carlos Bolsonaro da esquerda, que também retribuiu com fake news, né? Ele entrou no jogo. Eu acho que ainda está tendo um debate sobre o quão efetivo e importante isso foi, né? É difícil saber
mas ele, por exemplo, criou a fake news que o Collor seria ministro do Bolsonaro. Ele criou que a Zambelli seria presa. Ele admitiu que elaborou aquilo. E a maior de todas, eu acho, a que ligou o Bolsonaro à pedofilia, né? O que viralizou do Bolsonaro pedófilo. Realmente tem o trecho do vídeo falando que o Bolsonaro admitindo que pintou um clima entre ele e um adolescente venezuelano em Brasília, mas o Janones, quando divulgou, a adolescente tinha 14, não que seja menos absurdo, não que seja normal, mas ela tinha 14 anos dentro da idade legal no Brasil, e o Janones divulgou como 13 anos, né? E circulou bastante como Bolsonaro pedófilo. Nas horas, Bolsonaro chegou a falar que foi o pior dia da vida dele, e ele chorava, umas coisas assim. Enfim, eu queria saber, não sei se o Ariel soube, né, desses casos todos envolvendo o André Janones, mas o que ele acha dessa tentativa da esquerda em replicar a tática suja da direita? Olha, Rodrigo, eu não tenho uma ideia muito formada sobre isso. Eu fiquei surpreso na campanha quando o Janones e outros caras também, eles começaram a falar que o Bolsonaro era maçom, né? Que ele pertencia à maçoneria, assim. E isso foi muito forte na campanha, eu acho, porque a sociedade brasileira é muito religiosa também, não? Isso ficou muito evidente na campanha, e foi uma guerra religiosa o que aconteceu nessa campanha. Nunca antes tinha acontecido, eu acho, uma coisa assim, mas nessa campanha ficou muito evidente que era uma disputa pela narrativa religiosa e da religião, e também ficou evidente que uma parte importante da população estava afetada por isso, estava interessada por isso, por esse tipo de briga, por esse tipo de guerra religiosa, né? Então, eu fiquei muito surpreso com essa questão de que Bolsonaro pertence à maçoneria como parte de... Mas, ao mesmo tempo, era um jeito de... uma forma de contestar, de responder para os ataques que a campanha do Bolsonaro estava fazendo. Eu acho que o Janones, sem opinar sobre cada uma das coisas que ele fez, eu acho que o Janones e também esse cara Felipe Neto, eles representaram uma coisa importante na campanha do Lula, que o Lula não tem celular, ele falou isso alguma vez, que o Lula provavelmente, ele não estava tão conectado, né, com esses movimentos das redes sociais, mas que hoje, e especialmente no Brasil, que tem uma adesão de internautas enorme, assim, é muito importante isso. Foi muito importante que a esquerda também tivesse uma presença forte e tivesse também um alinhamento, nesse sentido de uma coordenação de estratégia. Isso, certamente, Rodrigo, eu acho que foi uma mudança a respeito de 2018 e que foi importante para a vitória na eleição. O Lula, inclusive, na live do Flow, Sim. quando esqueci o nome do rapaz do Flow, pergunta para ele sobre rede social. Igor, eu acho, né? Igor. Eu acho que é Igor mesmo. Pergunta, quando termina, ele fala assim, Lula, como que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Ele não dá uma resposta. Então, a gente já tem aí, eu não sei se é um choque geracional, também o Bolsonaro, ele está muito próximo dos filhos, ele, principalmente o Carlos, né? Então, é a pessoa que acaba seguindo muito ali, ditando um pouco do tom das redes sociais, né? Do Bolsonaro. Pensando numa conexão, a gente falou sobre a América Latina, agora eu vou te fazer uma pergunta, jogando um pouco para a Europa, para a gente trazer para a América Latina. Porque em determinado momento você falou, eu vou resgatar uma coisa que você falou há pouco tempo, sobre o slogan da presidenta da Europa, que é Deus, Pátria e Família, assim como do Bolsonaro aqui. Você acha que está retornando, porque a gente pensa em fascismo, Europa, Mussolini, tudo que passou a gente já conhece da história. Será que há uma ascensão do fascismo na Europa, para além da Itália? A Itália foi um país que não mandou nenhum representante para a posse do Lula. Foi uma coisa assim que já deu para entender que ela realmente virou as costas para cá, não vai querer papo com o Lula.
até certo ponto, né? A gente não sabe como que vai se desenvolver, mas você não enviar nenhum representante para a posse de um presidente aqui é um sinal, né? Que você não compactua muito. Você acha que se há uma ascensão do fascismo na Itália, isso pode nos impactar de alguma forma aqui? Porque muita gente fala sobre os Estados Unidos e na Europa. Será que se acontece isso, essa ascensão fascista na Europa impacta de alguma forma? Sim, no meu livro, nesse livro que saiu no ano passado, eu falo justamente disso, no sentido que você tem no Parlamento Europeu, tem um grupo que é chamado Conservadores Reformistas, né? Onde estão a Giorgia Meloni, que ela estava já desde antes de chegar ao governo na Itália. Você tem o Vox da Espanha e tem também os caras da Lei e Justiça da Polônia. Esses caras estão fazendo, eles fizeram essa Carta do Madrid, que foi assinada pelas lideranças da direita latino-americana radical, e eles fizeram uma política para a América Latina, né, que tem que ver com essa aproximação com essas lideranças da direita radical. E eles estão chegando a esse tipo de acordos, né? Tive uma fala do Jaroslaw Kaczynski, que é a maior liderança conservadora da Polônia, né? Contra a esquerda latino-americana. Eles falam que na América Latina o que existe é o narcocomunismo, né? Então, eles fazem uma coisa bastante semelhante ao Bolsonaro, que é essa ligação que eles tentam fazer da esquerda com a corrupção e o crime. Então, como a esquerda é corrupção e crime, eles têm que combater numa guerra, uma coisa assim, para eliminar a esquerda, né? Obviamente, esse é um discurso muito perigoso, mas esse discurso também vem da Europa também. Está muito conectado com o que os Bolsonaro fizeram no Brasil. De fato, você tive em 2021, você tive um evento chamado Brasil Profundo. Esse evento foi no Mato Grosso, né, que é a grande cuna do bolsonarismo também, pelo peso que tem o agronegócio. E aí você tive o Santiago Abascal, que é o líder do Vox da Espanha, e você tive o Hermann Tertsch, que é o cara que também está fazendo esse tipo de alianças entre a América Latina e a Europa, que é um parlamentário do Vox. E aí o Santiago Abascal falou que eles vieram para o Brasil para ver o que estava acontecendo, né, no sentido de ver como a direita chega ao poder, como a direita é capaz de uma direita radical de chegar ao poder e fazer governo, o que eles queriam fazer na Espanha, né? E ele chamou o Bolsonaro a maior liderança da direita na iberosfera, né? Iberosfera é um conceito que eles têm para falar das pessoas que falam em espanhol nos Estados Unidos, do Portugal, da Espanha e da América Latina. E eles estão tentando recuperar para a direita radical esse território que chamam de iberosfera, né? Então, é um projeto que a direita radical da Europa está construindo e que vai continuar também nos próximos anos, eu acho. Obrigada, Ariel. Pensando também um pouco nisso, eu queria, já que a gente está jogando um pouco para lá, um pouco para cá, voltar para a questão dos Estados Unidos também, que quando a gente fala um pouco dessa questão do um discurso conservador, desse crescimento do Bolsonaro, a gente acaba sempre retornando também para o peso da religião, né? E eu queria entender se você acha que essa força religiosa neopentecostal, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles são bem pró-Trump, assim, um lado mais radical até do Partido Republicano, você acha que tem alguma influência aqui ou não? Eles são desconectados ou eles estão associados mesmo? Há uma influência do neopentecostalismo estadunidense
o latino-americano, já que aqui estamos crescendo. Eu sei que na Argentina o número de evangélicos é bem menor que o daqui, né? Mas chama atenção que está crescendo também, embora seja menor, há um crescimento notável. Sim. Olha, eu acho que tem importância. O neopentecostalismo é uma corrente que surgiu nos Estados Unidos. E eles falam dessa teologia da prosperidade, né? Que é uma relação mais pragmática, estabelecida com Deus, né? Que tem que ver com a economia, que diz que se você é doante da igreja, ao mesmo tempo isso vai voltar para você. Se você oferece dinheiro para a igreja, isso vai voltar para você. Estou fazendo uma simplificação, mas... E isso chegou ao Brasil com muita força. Ao mesmo tempo, o pentecostalismo é aquele que fala dos demônios, da existência dos demônios, né? Do bem contra o mal, que estão presentes na vida das pessoas, essa guerra do bem contra o mal, dos milagres, né? Da existência dos milagres. Então, mas isso é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, mas que tive muita força no Brasil, tem muita força no Brasil. Na América Latina, na Centro-América também tem muita força, né? Centro-América tem países como a Guatemala, Honduras, que tem maioria de evangélicos na população. E as igrejas têm muita força aí também. E na Argentina, eu acho que tem força no território, assim, tem muita igreja, especialmente em partes do país que são onde tem muita pobreza, mas ao mesmo tempo não aconteceu como no Brasil no sentido de que isso não tive expressão política forte ainda. Na Argentina não tem frente parlamentar evangélica, por exemplo, né? Então essa é uma diferença importante. Mas sim, claramente você viu também nas eleições de 2020 nos Estados Unidos como os pastores também estavam falando contra o comunismo, pela reeleição do Donald Trump, que o Deus já falou. Por exemplo, eu tive o exemplo da Paula White, que ela foi a conselheira espiritual do Trump. Ela prega a teologia da prosperidade e ela falava disso, que tem os ángeles que estão falando da vitória do Trump e era muito impressionante também isso. Muito semelhante. Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos com o Bolsonaro e com o Trump, eles fizeram que a política dos dois países começaram a ficar muito, muito próximas, assim como o que acontece. Os tipos de alinhamentos, de divisões da sociedade, são muito semelhantes, na minha opinião. De fato, se você quer entender a política brasileira, é mais importante olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos do que para outro país, um país da América Latina, porque o que está acontecendo nesses dois países é muito semelhante. É uma coisa que começou a acontecer nos últimos anos, né? Por isso eu acho que são interessantes as comparações do que aconteceu no Brasil com os Estados Unidos. Só vou fazer um parênteses. Já passo para você aqui, né? Que eu assisti uma série que eu achei muito interessante, que é uma série argentina, é O Reino. Não sei se você chegou a ver. Sim. E é muito interessante porque os criadores da série, eles falam que eles pensaram nela mais como uma distopia, um futuro distópico mesmo. E conforme eu assistia, eu pensava, nossa, mas isso cabe tanto com a Flor de Lis, por exemplo, que tentou matar o marido, ou matou, no caso, né? Mas ela não consegue matar. E a facada no candidato a presidente, e a gente chega numa realidade que essa distopia, que eu esqueci agora quem é um casal, né, que é responsável pela série,
que eles fizeram em El Reino, ela se conecta muito com uma realidade latino-americana mesmo, como uma amiga minha do cinema dizia, um campo do sintoma. Ainda que a Argentina não tenha toda essa força, os evangélicos neopentecostais, a força que tem no Brasil, de alguma forma já se nota uma preocupação com isso, porque já está na sua própria produção audiovisual, né? Volta, Renan. Eu ia resgatar... Não, muito bom, Marcela. Mas eu ia resgatar da fala inicial do Ariel, que ele falou, né, que a diferença, talvez, do desafio hoje, uma das diferenças para o desafio de 20 anos atrás, não só do Lula, né, mas da onda rosa toda, da Pink Wave, né, é que existia uma direita moderada. Hoje existe uma extrema-direita. E assim, a nossa direita moderada aqui, que era o PSDB, era o partido que começou até mais ou menos como partido de esquerda, né? O FHC era um sociólogo. Quando entrou no poder, se curvou ao neoliberalismo, mas outras vertentes dele não chegaram a ser tão conservadoras quanto a gente, nem perto do que a gente viu com Bolsonaro. E aí corta para agora, né? 20 anos depois, enfim, do FHC sair do poder, o PSDB não só não voltou ao poder na presidência, como ele foi praticamente destruído, né, arrasado na última eleição. Ele saiu em 2018, ele já saiu fraco, e agora ele foi assim, um partido, um fantasma do partido que já foi um dos maiores, se não o maior do Brasil, no final dos anos 90. E aí eu não só passo para Ariel falar dessa importância de uma direita moderada, mas como que a gente pode ter alguma perspectiva, assim, e, claro, eu acho que o PSDB é um caso interessante, né? Mas não foi o único. Outros partidos da centro-direita e da direita mais moderada esvaziaram, se enfraqueceram, e o pessoal foi para a extrema-direita, né? O PL foi o mais votado no Congresso esse ano. Eu queria justamente perguntar, não perguntar, mas pedir para ele falar de qual perspectiva que a gente pode ter de uma volta de uma direita moderada ou até de uma desradicalização da extrema-direita, enfim, algum conservador mais saudável, sei lá, para a democracia, se existe uma perspectiva no Brasil e na América Latina, enfim, no mundo, diante dessa ascensão da extrema-direita. Sim, eu queria dizer uma coisa, Rodrigo, do que você falou, que é interessante. Não sei se foi percebido no Brasil isso, mas eu percebi. É o seguinte, o FHC sacou um livro que eu acho muito interessante. É uma autobiografia que ele sacou. Eu acho que saiu isso aos fins do 2021. Um intelectual na política, né? Onde ele faz uma revisão da sua vida, das suas opiniões da sociologia, da política, não é muito interessante. Na verdade, eu tenho uma admiração por FHC, mas ele fala algo muito importante nesse livro. Ele fala, olha, na transição à democracia, né, foi preciso fazer uma grande aliança para preservar a democracia contra o autoritarismo, né? E nós fizemos isso, ele fala, eu pensei isso nesse momento, eu falei com Lula. Então, e ele, depois disso, nesse livro, ele diz, e agora, neste momento onde nós temos autoritarismo, nós temos que fazer a mesma coisa, né? Temos que fazer uma grande aliança pela democracia contra o autoritarismo. Depois disso, aconteceu a foto deles dois, a foto do Lula e do FHC. E depois disso, aconteceu o Alckmin que se sumou como candidato à vice-presidência. Então, eu acho que ele tive uma compreensão interessante, assim como Lula tive, né? Nesse momento, de que para derrotar o autoritarismo era necessário recriar essas condições da transição à democracia, né? Acho que eles foram os dois arquitetos do melhor da política que o Brasil tive, compreenderam também nesse momento o que era preciso de fazer para tirar o autoritarismo do poder.
a respeito do que vai acontecer com a direita, eu não sei. Eu estava pensando em escrever um artigo sobre isso, para pesquisar um pouco, né? Para o que vai acontecer com a direita no pós-bolsonarismo, se é possível falar disso, né? Aí eu acho que tem duas lideranças que vão ser importantes. O Valdemar Costa Neto, né, que ele é presidente do PL, que ele vai fazer, né? Porque ele tem muito dinheiro por o fundo partidário e ele vai dar ânimo para os mais radicais do partido, ou ele vai tentar uma liderança mais moderada, tentando um pouco excluir o Bolsonaro. Vocês viram que o PL modificou o estatuto deles, que era mais tipo moderado, e agora eles falaram, olha, nós outros somos a favor da família, a favor das costumes conservadoras. Ele deu um vídeo nesses dias que ele fala, olha, o Jair Bolsonaro é a grande liderança, você não tem que sentir que ele abandonou você se ele foi para os Estados Unidos, uma coisa assim. Então, o que o Valdemar Costa Neto faça nos próximos meses, eu acho que vai ser um sinal importante para ver qual vai ser o rumo da direita, né? Frente ao governo Lula. Eles ainda têm que definir qual vai ser a linha de confrontação, de oposição, se vai ser uma linha mais moderada, uma linha mais agressiva, o que eles vão fazer com essas pessoas que estiveram na rua pedindo golpe militar, eles vão apoiar isso, vão estar contra, não sei. Mas eu acho que esse fisiologismo da política brasileira, que é esse governismo, né, onde os parlamentares muitas vezes fazem adesão ao governo, isso vai jogar a favor do Lula também, para fazer um isolamento dos setores mais radicais do bolsonarismo. Essa raiz fisiológica pode ser muito positiva, né? Nesses momentos. Nesse momento. É o que pode nos ajudar. Enfim, aqui vamos encerrar a conversa, né? Foi muito bom, Ariel, eu adorei. Eu saio daqui com muitos aprendizados, gostei bastante mesmo. Acho que a gente depois pode marcar mais uma conversa mais para frente para ver o que aconteceu, né? Hoje é a nossa primeira conversa do Diálogos Conecta em 2023 com o governo Lula. E aí, quando a gente vai poder comparar as nossas expectativas para o que virá, né? Então, eu só agradeço. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Rodrigo. E espero que a gente volte a conversar pronto. Obrigada também ao Kindan. Obrigada ao 247, a todo mundo, gente. Tá bom? Obrigada.